A reforma da Previdência já começou. Eu vou trazer para vocês alguns vídeos aqui, de acordo com o que for publicado na imprensa, para não haver problemas de falar alguma coisa errada para vocês. Afinal de contas, eu acho que é uma regra aqui do canal apresentar as coisas na realidade. Vamos falar hoje sobre a pensão por morte, que não será mais em valor integral. Vamos entender as mudanças aqui juntos. O benefício será de 50% para viúvos, mais 10% para cada dependente. O acúmulo da aposentadoria aí vai sofrer cortes. Então, portanto, fica comigo no vídeo para entendermos juntos o que está acontecendo e como vai ficar o acúmulo de benefícios e a pensão por morte com a reforma da Previdência. Agora já é o texto definitivo, já houve a mudança, só vai faltar, é lógico, a aprovação, mas esse é o texto que vai ser apresentado no caso de acúmulos. Fica comigo, mas por favor, se você ainda não é inscrito aqui, a gente tira esse tempo para correr atrás, ajuda a gente, já se inscreve aqui no canal, é simples, rápido, é de graça, basta você clicar no botãozinho vermelho e se inscrever, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like pela notícia que vem sendo trazidas. Se você quer dividir essas notícias com outras pessoas, para ajudar outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp ou no Facebook, para que essas pessoas tenham acesso a essas informações. Eu quero deixar um forte abraço a todos aqueles que me seguem diariamente. Eu, infelizmente, não consigo responder a todos os comentários, mas eu sempre leio com muito carinho, porque eu sei que essas pessoas sempre vêm aqui de bom coração, e é de bom coração que eu faço esses vídeos. Então, além de mudar o regime de aposentadorias, a reforma da Previdência também vai alterar algumas regras de concessão de pensões para viúvos e viúvas e para filhos em caso de pensão por morte do segurado. Pelo parecer do relator Samuel Moreira, apresentado nessa manhã de quinta-feira, hoje, dia 13 de maio de 2019, na Comissão Especial de Câmara, pensionistas também serão afetados pela nova regra da reforma da Previdência, que reduz o valor pago em caso de acúmulo de benefícios. Por exemplo, pensão mais aposentadoria. Tá? Mas veja bem, acompanhe até o final do vídeo para você entender, para que as coisas fiquem bem claras. Essa regra de acúmulo de benefícios afetará qualquer um que venha se aposentar no futuro, ou em algum momento se torne pensionista ou vice-versa. A reforma prevê que quando o segurado receber mais de um benefício, deve optar pelo de maior valor, por aquele que é mais que o benefício é melhor. O benefício de menor valor vai sofrer aí descontos no caso, tá? Então o benefício que for de menor valor vai sofrer um desconto. Você deve optar pelo de maior valor. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil são cerca de 7,7 milhões de pensionistas por morte do INSS, incluindo viúvas, viúvos e dependentes. A pensão por morte deixará de ser integral, em alguns casos poderá ser inferior a um salário mínimo. Hoje o salário mínimo é de R$ 998, então em alguns casos ela vai poder ser inferior ao salário mínimo. Em relação ao projeto original do governo, Moreira fez alguns ajustes para os casos em que a pensão for a única fonte de renda da família. Nessa situação, o valor não poderá ser inferior ao salário mínimo. Então, em caso de única fonte de renda da família, a pensão por morte nunca poderá ser inferior a um salário mínimo. Agora, para você que acompanha o vídeo na íntegra, não precisa ficar perguntando nos comentários a respeito, porque eu vou tentar responder tudo aqui para vocês de acordo com o que foi me passado. Nada muda para quem recebe pensão por morte atualmente. Vamos lá. Nada muda para quem já recebe pensão por morte. Atualmente nós estamos em junho de 2019, então não precisa correria, não muda nada. As mudanças valerão apenas para os futuros pensionistas e também no caso da nova regra de acúmulo de benefícios, será afetado quem é pensionista hoje e venha se aposentar no futuro.
e quem é aposentado e venha a ser pensionista no futuro. Mais uma vez, nada muda para quem já recebe pensão atualmente. Daqui a pouco eu volto com mais mudanças trazidas pelo texto aí da reforma da Previdência. Esse foi lido, uma das principais mudanças aí, foi lida hoje cedo, dia 13 de junho de 2019. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha entendido como vai ficar a situação aí, né, para se receber o benefício, porque afinal de contas, quanto ao acúmulo de aposentadorias, hoje não há restrição de acúmulo. Assim, pensionistas podem receber também aposentadoria sem qualquer corte de valores. Então, portanto, se você já recebe, não vai haver nenhuma modificação. Como fica? Quem pode receber? Os critérios definidos aí para dependentes não muda, tá? São considerados dependentes o cônjuge, os filhos menores de 21 anos ou inválidos, os pais se dependiam economicamente do titular e, por último, aí, os irmãos menores de 21 anos ou não emancipados, desde comprovada a dependência financeira do segurado falecido, do segurado do INSS falecido. Como vai ser calculada essa pensão por morte, que foi apresentado o texto agora da reforma da Previdência? A pensão não será mais integral em todos os casos. O pagamento será de 50% da aposentadoria recebida pelo segurado. Então, o pagamento vai ser de metade da aposentadoria recebida pelo segurado ou do valor que ele teria direito se fosse aposentado, né? E mais 10% por dependente até o limite de 100%. Então, é metade mais 10% até atingir o limite de 100%. Ou seja, em uma família aí que tem a viúva, ela vai receber a metade mais 10%. Mas se ela tem mais 2 filhos, então vai ficar assim, ela vai receber 80%. Por quê? Então, é metade do salário mais 10% para a viúva e o acréscimo de 10% para cada filho. Então, é o acréscimo de 10% para cada dependente mais metade da aposentadoria. A pensão será integral, será paga no valor total, 100%, se houver um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental, ou algo que seja grave, uma deficiência grave. Então, nesses casos, se houver um dependente com algo grave, dependência intelectual ou mental, essa pessoa vai receber 100%, tá? Em caso de famílias numerosas, com mais de 5 dependentes, além da viúva ou do viúvo, o valor continua limitado a 100%. Então, mais de 5 dependentes vai ser pago 100%. Se um dependente deixa de ser pensionista, sua cota não será revertida para outro membro da família. Então, se deixou de ser dependente, ele perde aqueles 10%, ele sai fora. Então, fez mais de 21 anos, o filho ninguém recebe mais. Com a nova regra, o valor do benefício poderá ser inferior a um salário mínimo, hoje de R$ 998, mas pelo parecer do relator, o piso será garantido nos casos em que a pensão for a única renda da família para segurados com deficiência física ou mental. Então, nesses casos, é mantido 100%. Há uma exceção, porém, em caso de morte do empregado com carteira assinada em decorrência de um acidente de trabalho ou doença profissional. Os herdeiros vão receber 100% da média aritmética das contribuições do trabalhador desde julho de 1994. Então, a exceção aqui, se for caso de morte aí, o acidente de trabalho ou doença profissional. Então, o acúmulo de aposentadorias é que mudou com a reforma da Previdência. Nossa, eu estou suando aqui que eu estou dentro do carro para evitar os barulhos externos, para que seja melhor aí o áudio para vocês, tá? O acúmulo de aposentadorias. Caso o pensionista não tenha direito à aposentadoria, o benefício de menor
valor, sofrerá um corte. O corte será proporcional e ocorrerá de forma escalonada por faixa de rendimento. Então, caso o pensionista não tenha direito à aposentadoria, o benefício de menor valor que ele vai receber vai sofrer um corte. O corte será proporcional e ocorrerá de forma escalonada por faixa de rendimento. Vamos ver. Para benefícios de até um salário mínimo, o valor vai ser recebido pelo segurado de 80%. No caso aqui, estou falando o benefício de menor valor, né? Então, caso o pensionista tenha direito também à aposentadoria, o benefício de menor valor vai sofrer um corte. Então, acumulou o benefício, um deles vai sofrer o corte. E vai depender de vários fatores. Então, vamos começar de novo. Para benefícios de até um salário mínimo, o valor recebido pelo segurado será de 80%, o valor da pensão. Para benefícios de 2 salários mínimos, a parcela será de 60%, porém isso ocorrerá de forma escalonada. Da primeira faixa de benefício até um salário mínimo, o contribuinte receberá 80%, da segunda faixa receberá 60%, como infográfico que eles apresentaram durante a leitura da reforma da Previdência. Para a faixa de benefícios que fica entre 2 e 3 salários mínimos, a parcela é de 40%. Para a faixa de benefícios entre 3 e 4 salários mínimos, o percentual será de 20%. Vai diminuindo conforme vai aumentando a sua aposentadoria. Diminui a pensão, ou o benefício que for menor, no caso. Para a faixa de benefício superior a 4 salários mínimos, o percentual é de apenas 10% de exceder aí o que se exceder os 4 salários mínimos. Então, agora, fórmulas aí de acumulação, ainda vai ser melhor divulgado isso aqui, é uma novidade, tá? Vamos dizer que você recebe até um salário mínimo, vai receber R$700 do outro. Você recebe entre 1 e 2 salários mínimos, vai receber R$500 da outra. Você recebe aí de 2 a 3 salários mínimos, vai receber R$300 da pensão por morte. Recebe entre 3 e 4 salários mínimos, vai receber R$200. E acima de 4 salários mínimos vai receber apenas R$50, um total aí de R$2.045 de acúmulo. Por exemplo, segundo o benefício de R$4.500, o valor que você pode receber aí, né, o percentual recebido, eu achei muito estranho, achei um valor muito pequeno, né? A pessoa, se receber 10% de pensão, então nem paga pensão. Pensão que é de 10%, receber 200 conto, mano. Sei lá, receber R$50 se for. Por exemplo, eu recebo 4 salários mínimos, e aí a pensão por morte lá era de um salário mínimo. Eu vou receber R$50, imagina, 10%. Eu recebo lá de 3 a 4 salários mínimos. Então, a pensão por morte era o salário mínimo, eu vou receber R$199. De 2 a 3 salários mínimos, eu recebo 4 salários mínimos. Eu recebo de 3 a 4 salários mínimos, não, de 2 a 3 salários mínimos, eu vou receber aí R$400. Se eu recebo de 1 a 2 salários mínimos, eu vou receber R$500. Agora, se eu recebo apenas um salário mínimo, eu vou receber R$798. Ninguém mais recebe 100%. Essa aqui é a realidade. O acúmulo de benefícios acabou. Ninguém recebe 100% de pensão mais, a não ser naqueles casos de exceção. Morte em caso de acidente de trabalho, ou doença, no caso, ocasionada pelo trabalho. E é lógico, se a pessoa for deficiente físico ou mental, ou então se for a única fonte de renda da família, vai receber 100%, ou se a família for numerosa, tiver 5 dependentes ali, vai receber 100%, mas conforme essas dependências for mudando, esse valor vai baixar. Então, acúmulo de benefícios não se recebe mais 100%, eu já volto com mais explicações para você, eu espero ter sido compreendido, eu sei que é um pouco confuso, é novidade, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas eu acho que já deu para entender bastante. Importante é o seguinte, se você já recebe pensão por morte, não vai mudar nada.
Forte abraço, daqui a pouco eu volto com outro vídeo para vocês, tentando explicar mais uma das mudanças da reforma da Previdência e mudando o texto, para melhor se adequar à situação atual no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, já se inscreve se não é inscrito e compartilha nas redes sociais. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando sempre, se você já recebe, não vai haver mudanças, pode ficar tranquilo.